Hoje em Argumento, você vai conhecer um pouco sobre o funcionamento da Advocacia Geral da União. Márcia Semer recebe Luiz Carlos Palacios, advogado da União desde 2005. Eleito presidente da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil para o biênio 2010 e 2012, fala das questões ligadas à autonomia dos advogados da União, à estrutura da carreira e às dificuldades enfrentadas pelo setor. Está no ar Argumento, a advocacia pública em ação. Luiz, é um prazer receber aqui você no programa Argumento. Você é o primeiro colega da AGU que a gente recebe aqui, da Advocacia Geral da União, e é um grande prazer porque nós trabalhamos juntos aí em muitas atividades em prol da advocacia pública e a gente tem um grande apreço aí pelo teu trabalho, viu? Então, eu queria começar essa nossa conversa para você contar um pouquinho para nós como funciona a Advocacia Geral da União, que tipo de profissional integra a Advocacia Geral da União, se são concursados, se não são. Enfim, vamos começar aqui a descortinar a Advocacia Geral da União para quem nos assiste. A Advocacia Geral da União ela é formada por 4 carreiras, né? Então, são carreiras da Advocacia Geral da União: os advogados da União, os procuradores federais, os procuradores do Banco Central e os procuradores da Fazenda Nacional. A divisão de trabalho na Advocacia Geral da União ela é feita de forma bem distinta, né? Na carreira de advogado da União, há uma divisão entre a área consultiva e a área do contencioso. Cabe ao advogado da União fazer a defesa dos entes da administração direta. Exemplificadamente, a gente pode citar Polícia Federal, Receita Federal, Forças Armadas, os 3 poderes da República, né? Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo são representados em juízo pelos advogados da União, né? Já os procuradores federais fazem a representação judicial e consultoria jurídica de forma única da administração indireta, autarquias e fundações federais. Não há essa divisão, né, entre colegas que façam o consultivo e colegas que façam o contencioso. Já os procuradores do Banco Central realizam essa mesma atividade apenas e exclusivamente ao Banco Central. E já os procuradores da Fazenda Nacional atuam no contencioso, né, no judiciário, em litígios judiciais e na consultoria jurídica do Ministério da Fazenda, né? Aí deixa eu te perguntar, eu tenho essa dúvida. Na Advocacia Geral da União, quem é advogado da União faz matéria tributária ou essa matéria afeta só os colegas da Fazenda Nacional? É uma divisão clara de atribuições, né? Então, a matéria tributária é feita exclusivamente pelos procuradores da Fazenda Nacional. Sim. Então, há uma especialização da carreira, há uma divisão entre as 4 carreiras. Ocorre que existem algumas anomalias na nossa lei complementar que deturpam as funções dos advogados públicos federais e trazem, a nosso ver, um prejuízo ao interesse público e até mesmo, consequentemente, né, até como precedente, na verdade, por o exercício das nossas funções. E aí eu vou chegar no segundo ponto da sua pergunta, que é a questão da exclusividade. Então, por exemplo, a UNAF ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, 4297. Qual o objetivo dessa ação? Declarar a inconstitucionalidade de 2 dispositivos da nossa lei complementar que vinculam administrativamente os procuradores da Fazenda Nacional ao ministro da Fazenda e os advogados da União lotados nas consultorias jurídicas dos ministérios aos ministros de Estado. Veja a anomalia em relação aos advogados da União, que essa estrutura do advogado público federal, do advogado da União, ficar lotado na consultoria jurídica só ocorre em Brasília. E nos estados existem núcleos apartados da administração, núcleos de assistência judiciária, em que os advogados têm a estrutura própria para emitir os pareceres nas licitações e contratos. Já em Brasília, não. Em Brasília, eles ficam dentro das consultorias jurídicas e sob as regras dos ministros, né? Então, você ganha uma funcional do Ministério, você tem o controle de ponta, que existia até pouco tempo atrás,
feito pelo Ministério, controle de férias feito pelo Ministério, o que e traz a corregedoria desses colegas? Quem a corregedoria faz? O Ministério ou a corregedoria a corregedoria da é feita, instituição a corregedoria jurídica? é feita pela AGU, pela Advocacia Geral da União. Todavia, é uma subordinação clara, né, em relação aos colegas. E os procuradores da Fazenda Nacional em relação ao Ministério da Fazenda. Né? Eles são considerados membros da Advocacia Geral da União no aspecto de subordinação jurídica, mas de subordinação hierárquica, administrativa, ao Ministério da Fazenda. Né? Nesse ponto é diferente daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, nós somos estruturados também em consultorias jurídicas que atuam nas diferentes secretarias de Estado, mas os colegas, não obstante fisicamente trabalhem junto aos secretários, chefe de gabinete, adjunto, enfim, eles estão subordinados em todos os sentidos à Procuradoria-Geral do Estado, ao Procurador-Geral do Estado. Não só do ponto de vista aí funcional, né, do ponto de vista jurídico e técnico, mas também do ponto de vista hierárquico. Então, né? é exatamente isso que a gente visa combater por meio dessa ação direta de constitucionalidade. Então, recentemente, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, sensível ao interesse público e à complexidade da causa, emitiu um parecer gratuito nessa ação, em que ele declara que é óbvia a inconstitucionalidade. Por quê? Porque o artigo 131 da Constituição, que está em apartado do Poder Executivo, estabelece que a Advocacia Geral da União é chefiada por uma pessoa, que é o Advogado-Geral da União. Então, esse comando infraconstitucional, no sentido do professor, é contrário à Constituição Federal. E qual é o problema? Por que isso afeta em muito o interesse público? Porque nas consultorias jurídicas e nessa estrutura do Ministério da Fazenda, existem muitos cargos em comissão, os chamados DAS. E o que ocorre? A administração pública acaba escolhendo comissionados puros, ou seja, pessoas não concursadas, que são contratadas pela administração para ocuparem esses cargos em comissão. E muitas das vezes esses contratados vão para consultorias jurídicas na área de licitação, que é uma área muito sensível, né, em que você deveria ter membros concursados, com autonomia, com liberdade técnica, para emitirem pareceres para dizer ao Executivo o que é o certo e o que é o errado. Né? Sempre buscando a implementação da política governamental, dar concretude à ideia do chefe do Executivo ou da matéria que vem do Legislativo, mas de acordo com a lei e com a Constituição. E isso muitas vezes não ocorre devido a essa estruturação com comissionados puros. Então, essa ação visa a combater essa terceirização, verdadeira terceirização das nossas atividades, né? O que se mostra incompatível com uma função essencial à justiça. Há de se perquirir até o porquê da existência da própria Advocacia Geral da União, já que se você concebe que pessoas estranhas ao quadro possam exercer as suas funções, não é verdade? Então, você não constata nenhum magistrado, nenhum membro do Ministério Público que não seja de carreira exercendo suas funções. E a Advocacia Geral da União não poderia ser diferente por ser uma função essencial à justiça. Então, nós temos esse problema da questão da usurpação das nossas atribuições, que a associação busca elidir por meio dessa ação direta de constitucionalidade. Além disso, a UNAF ingressou no Supremo Tribunal Federal para a edição da proposta de súmula vinculante sobre o tema. Então, a chamada PSV. A PSV 18, a numeração que foi dada no Supremo Tribunal Federal, já teve a procedibilidade deferida pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, foi reconhecida a legitimidade ativa da UNAF para ingressar com esse pedido, como representante das carreiras da Advocacia Geral da União. E hoje eu faço parênteses, com muito orgulho, falo que a UNAF é a maior entidade da Advocacia Pública Federal, entidade associativa com aproximadamente 1.800 associados, um crescimento desde o início da nossa gestão de mais de 300 associados, que é uma honra muito grande representar essa parcela significativa da nossa carreira. Então, a legitimidade foi reconhecida pelo Supremo já, por 3 ministros do Supremo, bem como a adequação do pedido do ponto de vista formal, qual seja, existência de enunciados, de precedentes jurisprudenciais, reconhecendo, principalmente, esses precedentes são das procuradorias estaduais, reconhecendo que as atividades do advogado público devem ser exercidas exclusivamente e tão somente por membros concursados.
E essa PSV, como não poderia ser diferente, conta com o apoio hoje da Associação Nacional dos Procuradores do Município, bem como da ANAP, Associação Nacional dos Procuradores do Estado. Então, a gente acredita que, por meio dessas duas medidas judiciais, a gente pode dar uma contribuição significativa para a melhoria do serviço público, principalmente na área muito sensível, que tem tudo a ver com corrupção, que é a área de licitação e consultoria jurídica nesse viés. E a gente conta com o apoio de associações de peso, né, a ANAP, em que a PESP é afiliada, né, e a Associação Nacional de Procuradores do Município, bem como na ação direta de constitucionalidade do FONACAT, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, permanentes de Estado, que congrega 25 das principais entidades associativas do país, entidades de delegados da Polícia Federal, entidades de auditores da Receita Federal, do Trabalho, CONAMP, a NPR, também apoia essa ação, além do parecer do professor Celso Antônio. Então temos duas demandas bem robustas, no nosso sentir, que procuram melhorar a prestação do serviço da Advocacia Geral da União e, consequentemente, melhorar o papel do advogado público, né, que é garantir a estabilidade e segurança jurídicas necessárias ao desenvolvimento do país, com a edição de pareceres que deem concretude às propostas que partem tanto do Executivo quanto do Legislativo, mas desde que conformadas à lei e à Constituição. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Os procuradores, os advogados da União, eles estão espalhados em todos os estados? Quer dizer, existe representação da Advocacia da União em todos os estados da Federação? Como é que funciona? Sem dúvida. Onde há um órgão público federal. Seja da administração direta, seja da administração indireta, ou seja, da União ou de suas autarquias e fundações federais, existe uma unidade da Advocacia Geral da União. Seja uma unidade de advogado da União, seja uma unidade de procurador federal, ou do Banco Central, ou de procurador da Fazenda Nacional. Então, a Advocacia Geral da União segue a interiorização que ocorre com a Justiça Federal. Hoje, você vê inúmeras varas federais sendo criadas pelo interior do país. E isso também causa grande preocupação para a gente. Por quê? Porque o ritmo de expansão da Justiça Federal não é nem de longe observado em consonância pela Advocacia Geral da União. O que faz com que haja um atraso muito grande entre as estruturas, causando diversos prejuízos para os cofres públicos. Porque a gente fala assim, eu acho que para o público é interessante demonstrar a importância da carreira de apoio. A gente fala, é importante uma carreira de apoio, porque as atividades, né, fins, o advogado público, o advogado federal, estadual, deixa de fazer a sua atividade intelectual para fazer a atividade e-mail. Mas não é só isso. Existem inúmeros processos em que as vitórias judiciais relevantíssimas que a gente consegue obter dependem do setor de cálculos e perícias, por exemplo. E hoje, o setor de engenharia, por exemplo, também, né? Exatamente. E hoje o setor da AGU de cálculos e perícias é somente de cálculos e muito mal estruturado. Nós nem temos, pra você imaginar, nós nem temos em São Paulo contadores, enfim, um setor de cálculos na nossa estrutura da PGE de São Paulo. Então, esse tipo de prejuízo que eu acho que tem que ficar claro para a população que nos assiste, para demonstrar que aqui não é uma causa corporativista, não, de jeito que nenhum. As pessoas não querem trabalhar menos, não é isso. O problema é que, se não houver um experto, um especialista na elaboração do cálculo, como o advogado público, que não é letrado nessa área, vai poder elaborar um cálculo com precisão, elaborar uma perícia sobre um uso capião, sobre uma desapropriação, se não há um especialista para auxiliá-lo. Então, eu cito como exemplo, a Advocacia Geral da União, no ano passado, economizou e arrecadou para os cofres públicos federais mais de 2 trilhões de reais. Muitos desses valores foram obtidos em razão de defesas apresentadas por advogados públicos federais com base em pareceres do Núcleo de Perícias e Cálculos,
né? Então, você vê diversas causas em que há pedidos absurdos de indenização por desapropriação, por diferenças salariais de servidores públicos, em que é, né, imprescindível que você transmita os autos do processo judicial ao setor de cálculo e ele elabore a conta, com base na qual você vai elaborar a tese jurídica e formar uma defesa robusta. E há falta de cotadores, de especialistas nessa área. Então, hoje, você vê na ponta, nas procuradorias que estão na ponta do país, e como eu disse, estamos espalhados no país inteiro, procuradorias federais e procuradores da União, advogados da União e procuradores federais, tendo que repartir a mínima estrutura existente de cálculo de perícias, né? E isso agravado pelo fato que, eu acredito que aqui na Advocacia Pública Estadual, talvez não tenha esse problema, só em relação à terceirização, mas nós temos grandes demandas na Justiça Trabalhista, em virtude da extinção da Rede Ferroviária Federal. Não, nós temos também bastante ação trabalhista. Temos até um setor especializado em ações trabalhistas aqui em São Paulo. E que é um problema gravíssimo, porque se você não tiver um setor de cálculo bem estruturado, você não consegue discutir com exatidão, com qualidade, aqueles cálculos, né? E são valores vultosos. No nosso caso, da Rede Ferroviária Federal, existem passivos milionários, em que nós atuamos a partir da extinção da Rede Ferroviária Federal. Sem contar as causas de terceirização do serviço público, né? De atividades meio, como, por exemplo, copeiras, ao pessoal de limpeza dos fóruns, que são contratados por empresas terceirizadas. Essas empresas normalmente vêm a falir e deixar uma grande leva de empregados sem nenhum direito trabalhista, e eles ajuizam a ação em face do órgão que contratou. Acredito que aqui no estado de São Paulo ocorra bastante. E aí a gente precisa de um setor de cálculo qualificado para poder rebater, né? Então são inúmeras as demandas em que há um prejuízo, não há a questão de você economizar para o cofre público, porque não tem a estrutura adequada. Luiz, você preside aí, dirige uma entidade de classe dos advogados públicos. Quais são hoje as maiores demandas dos advogados públicos que são aí capitaneadas pela sua entidade? A UNAF, ela tem muita preocupação com a instituição para o futuro, o que a gente espera da Advocacia Geral da União. Então, nossas bandeiras pensam a Advocacia Geral da União para o futuro. Então, além da ação direta de inconstitucionalidade, que visa a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei complementar que vinculam a AGU ao Poder Executivo, e a proposta de súmula vinculante que visa resguardar a exclusividade das nossas atribuições, nós temos feito um trabalho muito intenso no Congresso, tentando demonstrar a importância da Advocacia Pública Federal para os congressistas. Por quê? A Advocacia Geral da União, assim como as advocacias públicas dos estados e do município, são responsáveis pela estabilidade e segurança jurídica dos entes, né? Somos nós que garantimos a legalidade das políticas públicas governamentais e, quando questionadas em juízo, nós que conseguimos vitórias judiciais que garantem a concretude, a concretização dessas propostas. Então, a gente tem feito um trabalho parlamentar muito intenso para que os parlamentares consigam transmitir à sociedade, já que eles são representantes da sociedade, a importância da Advocacia Pública Federal. E, a partir de então, ela possa ser minimamente estruturada de acordo com a sua responsabilidade. Não é verdade? Lógico. Então, agora, na semana que vem, a gente vai lançar, no dia 17 de agosto, a Frente Parlamentar Mista da Advocacia Pública, em defesa da Advocacia Pública, que vai contar com o apoio aqui da APESP, bem como da Associação Nacional de Procuradores do Estado e da Associação Nacional de Procuradores do Município, e todas as entidades filiadas a ambas, né? O que nos enche de orgulho. São mais de 230 parlamentares, com o deputado Aldo Rebelo coordenando os trabalhos. E o objetivo dessa frente é tentar construir, edificar um regramento jurídico mínimo que dê a corporificação da advocacia pública como uma instituição, função essencial à justiça que é, como uma instituição una. Então, a nossa ideia, e a gente vai aprimorar isso com os debates, com os trabalhos,
levar adiante ou uma proposta de emenda constitucional, ou talvez, por ser de menor complexidade de aprovação, a criação de uma lei orgânica da Advocacia Pública Nacional, com poucos artigos, mas que demonstrem quais são os objetivos a serem alcançados pela advocacia pública, quais as prerrogativas que devem ser conferidas a nós, membros da advocacia pública, para que a gente consiga obter esses fins. Então, eu cito, por exemplo, há necessidade de você fixar uma diretriz. Olha, cabe ao advogado público implementar a política pública governamental, de acordo com a lei e com a Constituição. Por que isso? Porque existe hoje, e eu acredito que seja um problema também existente aqui na advocacia estadual, a cultura do medo nas consultorias jurídicas. É muito comum o advogado público, na dúvida, dizer não. Mas por quê? Porque ele não tem a mínima prerrogativa, né? Ontem mesmo acabou de sair uma decisão do Tribunal de Contas da União que contou com a participação efetiva da UNAF em defesa de seu associado, livrando de multa pessoal, porque um convênio que ele tinha dado ok, parecer aprovando, foi dotado de irregularidades ao seu final. E o Tribunal de Contas da União estava impingindo multa pessoal, combinando multa pessoal a esse colega, né? E a gente conseguiu, com o trabalho da associação, da assessoria jurídica, levar adiante a defesa do colega e demonstrar, olha, o advogado público ele tem que ser responsabilizado apenas no caso de dolo ou fraude, tal qual ocorre com os magistrados e com os membros do Ministério Público. Mas isso não existe hoje na lei, não é verdade? Sim. Então acaba existindo a cultura do medo. Então, por exemplo, é um dispositivo que não é de difícil concretização e que vai ser importantíssimo não só para nossas carreiras, como para a realização do interesse público. Uma vez que, sendo mais célere, mais rápido o processo de licitação, mais rápido vai ser a elaboração da obra, mais rápida vai ser a elaboração da obra, a concretização, a construção da creche, do hospital, da escola pública, não é verdade? Então, essa é uma grande preocupação. Além disso, causa grande preocupação as condições de trabalho. A falta de estrutura administrativa, a falta de estrutura física. Hoje nós temos relatos de diversos advogados públicos federais, por exemplo, em Fortaleza, em que houve desabamento de teto de parte da Procuradoria, e os cortes orçamentários realizados pelo governo federal causaram inúmeros transtornos às procuradorias espalhadas no país. A gente recebe relato até de atraso de pagamento de aluguel, falta de insumos básicos como papel, toner de impressora. E estamos às vésperas de grandes eventos, né? Copa do Mundo, Olimpíada, que nós sabemos que dependem muito, além das obras do PAC, dependem muito de uma advocacia pública forte. Não só no nível federal, como no nível estadual. Nós temos aqui casos em São Paulo, Trem-Bala, Aeroporto de Guarulhos, que estamos todos trabalhando do mesmo lado. É isso aí. Luiz, nós estamos encerrando aqui o programa. Eu só queria te fazer mais uma perguntinha. Em São Paulo, o Procurador-Geral do Estado, ele, constitucionalmente, ele é membro de carreira. Como é que é na União? Infelizmente, na União, não é observada essa regra. Não existe previsão constitucional que o advogado-geral da União seja de carreira. Eventualmente, agora o nosso advogado-geral da União, ele é procurador da Fazenda Nacional, ou seja, de carreira. Mas não é o histórico da instituição. Até a instituição é bastante jovem. Foi criada na Constituição de 88, vindo realizar funções que antigamente eram do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal fazia o papel que é dele hoje, bem como o papel da Advocacia Geral da União. Então, no mesmo processo, uma ação civil pública, você tinha a inicial do Ministério Público Federal e a contestação pela União do Ministério Público Federal, por incrível que pareça. Aí, num esforço da democracia e da necessidade de um Estado defendido com qualidade, com consultorias jurídicas fortes, né, que garantam o interesse público, em última instância, foi criada a Advocacia Geral da União. O primeiro concurso é de 96, de advogado da União, então é uma carreira muito recente, que vem se estruturando e galgando grande espaço, que pesa a juventude. Infelizmente, ainda não há essa previsão. Essa é uma bandeira da UNAF ou não? É uma bandeira da UNAF. O problema é a resistência que você encontra no Congresso Nacional. Porque, nesse caso, a gente não vislumbra alternativa jurisdicional, né? A gente não vislumbra
possibilidade de ingressar no Poder Judiciário para pleitear, Sim. porque não existe regramento específico. Luiz, quero te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, foi excelente conversar com você e quero agradecer também o público que nos assistiu, convidando a todos para que assistam na próxima semana o programa Argumento.